Opa, tranquilo? Bom, desculpa de novo pela minha frequência baixa, mas meio com uma mensagem. Espero que vocês recebam ela. Gênesis capítulo 45, versículo 5, nos está falando sobre a história de José, onde aqui o contexto onde ele já encontra os irmãos dele, e ele fala, né, bem assim: agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Ou em outras traduções, para preservar a vida. É muito louco, né, a gente ler esse versículo, porque nós como cristãos, ou não sei quem tá vendo esse vídeo, mas a gente conhece a história de José. Ele teve sonhos na infância, né? Os irmãos dele sentiam inveja dele, pois ele era o favorito do pai dele. Os irmãos dele venderam ele. Ele foi vendido como escravo ao Egito. Foi comprado pelo acho que se não é general. Acho que é general do faraó. A mulher do general tenta se relacionar com ele, ele não aceita. Então ela incrimina ele, o que faz ele ir pra prisão. Fica acho que 3 anos na prisão, se eu não me engano. Se eu não me engano, é isso. E, e logo depois ele volta ao palácio do faraó, a, acima de todos, somente abaixo do faraó mesmo. E a história de José? É muito engraçado, porque José tinha tudo para se rebelar contra os irmãos dele, né? A história de José é uma história muito, muito chocante. Se a gente ler ela assim com mais calma, a gente vai ver que, se fosse trazer para os dias atuais, José seria um baita de um cristão, um baita servidor de Cristo. Não que ele não fosse naquela época, né? Naquela época não tinha Cristo, né? Não Jesus como a gente conhece, né? Mas voltando, é, José, ele liberou o perdão. Pensa você tem seus irmãos e você é vendido por eles. E por inveja, você teve um sonho e eles não gostam do seu sonho e eles te vendem como escravo ao Egito. Eles te vendem como escravo. Você e quando você tá voltando a se dar bem na vida, como ali é servo do general do faraó, você vai pra cadeia por um crime que você não cometeu. Você normalmente ficaria furioso. Você ficaria louco de raiva. Depois de 3 anos, você volta pro palácio do faraó, e mesmo que esteja uma alta patente, você fala: não, agora eu vou me vingar dos meus irmãos. Ai, se eles aparecerem aqui, né? Ou você nem lembrasse deles. Mas quando você visse eles, nossa, eu vou me vingar agora. Porque no contexto em que José encontra seus irmãos, toda a terra, né, estava passando por uma grande fome, estava passando por uma grande necessidade, né? Que esse era o sonho de Faraó, né? 7 anos de fartura, 7 anos ruim, né? 7 anos de vacas magras, né? E esse é o contexto. Os irmãos de José descem ao Egito a pedido do pai deles, né, Jacó, ou Israel, vão lá pegar comida pra gente, senão a gente vai morrer de fome. E quem estava distribuindo comida? O próprio José. E José, depois de todo o contexto, né, que ele se reconcilia com o irmão deles, né? Ele fala esse versículo: não se aborreçam, nem se aflijam por ter me vendido pra cá. Foi para salvar vidas que Deus me trouxe pra cá. Mano, nossa, isso é muito forte. José entendeu o propósito dele. Ele liberou perdão, não achou ruim tudo que ele passou. Ele falou: não, fique tranquilo. Tudo que eu passei foi Deus que permitiu para que eu viesse pra cá e salvasse vidas. Olha como isso é lindo. Agora pensa se José ficasse reclamando: ah, mas isso, mas aquilo. E isso acontece muitas vezes com a gente atualmente. Ah, mas esse está doendo, se machuca. Ah, mas nossa, aquilo fez isso, aconteceu isso. A gente, muitas das vezes, a gente não. Até quando a gente chega no processo, a gente chega no final do processo, vamos dizer assim, a gente chega no final de tudo, a gente fica reclamando, chorando, vamos dizer assim. A gente fica, mas tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que aconteceu comigo, a gente esquece de tudo que já aconteceu conosco mesmo.
Ah, tá bom, e daí que tu não matou a Atente? Eu sofri tudo isso. Mas José não. José entendeu. Não, eu passei por tudo isso, eu passei por toda essa provação, mas Deus me colocou para ganhar vidas. Para salvar vidas, né? Preservar vida. Deus, eu passei por tudo isso, mas era meu propósito. Eu passei por tudo isso, mas era o que Deus predestinou para mim. E, e olha como José, como ele foi. Ele chegou e perdoou os irmãos dele. Cada um. Ele chegou e perdoou cada um dos irmãos. E com abraço ainda. Depois colocou eles para viver no Egito, na melhor parte da terra. José perdoou os irmãos dele. Não somente perdoou, como abençoou, vamos dizer assim. José fez um tão grande feito para os irmãos dele. Porque eles liberaram. Ele chegou a liberar perdão. Sim. E não somente isso, mas aceitou, não reclamou de tudo que ele passou. Claro que eu não duvido que no meio do processo ele falou, mas meu Deus, por que tudo isso? Por que eu tô passando por tudo isso? Mas a gente entende que, tipo, no final ele não reclamou, ele falou, amém. Chegando pro dia da tatuagem, ele falou, amém. Cheguei. E exatamente isso aconteceu. Às vezes ele ficou com dúvida, mas ele não reclamou do processo. Ele falou, não, eu entendi por tudo que eu passei. Machucou, doeu, mas eu entendi por que eu passei por tudo isso. Para ganhar vidas. Não foi à toa tudo que eu passei. Não foi à toa tudo que me aconteceu. Foi para ganhar almas. E isso é espetacular. A gente chega a ler assim, porque, mano, a gente fica imaginando a gente nessa situação. Mas se fosse eu, se eu fosse vendido como escravo, pelos meus próprios irmãos, se eu fosse, não sei, se eu próprio fosse para a prisão injustamente por fazer meu serviço, mas tudo isso, José, mano, isso, a gente teria essa mesma fé de José, o mesmo ensinamento de José, não, tudo bem, eu entendi que tudo que eu passei foi para ganhar almas, era meu propósito. A gente teria esse mesmo jeito de José de ser, de liberar perdão, de entender. Era para um propósito. Era para salvar vidas. Porque se José não chegasse ali, o povo, a promessa morreria. A promessa que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó de dar uma terra, tudo morreria. Porque eles não teriam onde arranjar comida e eles morreriam. Eles morreriam sem promessa. Tudo que José passou foi para eles conseguirem chegar ali. Porque se José não estivesse ali, né, ele não saberia o plano, ele não conseguiria interpretar o sonho de Faraó, e Faraó viveria a vida normal. E quando chegasse os 7 anos de fome no Egito, não teria comida armazenada para todos os povos, e todos ali morreriam. José chegou ali para isso, para salvar vidas, com o cumprimento da promessa. Se José não estivesse ali, a promessa morreria. E José entendeu, não, tudo bem, foi tudo que eu passei, doeu, machucou, mas foi para salvar vidas. E tudo isso foi por um propósito, foi para... A fé de José me assusta. É incrível como ele permitiu que tudo isso acontecesse para o salvamento de vidas, o salvamento de almas. Tudo para a glória do Senhor. E engraçado como isso é nos relatado, e isso é motivo de glorificar o Senhor até os dias de hoje. É incrível a palavra do Senhor. Bom, esse é o vídeo. Espero que você tenha gostado. Obrigado por estar comigo até aqui. Tamo junto e até o próximo vídeo. Seguimos como bereanos.